Olá, meus irmãos, minhas irmãs, a graça e a paz do Senhor, amém? Que culto maravilhoso foi o nosso culto do Espírito Santo ontem, na nossa terça-feira. Quem esteve presente sabe do que eu estou falando. Os céus estavam baixinhos, a presença de Deus foi palpável, a gente sentiu como Deus, como o Espírito Santo se moveu de uma maneira poderosa em nosso meio. E eu quero te dizer uma coisa, o agir de Deus que nós experimentamos no culto também pode e deve ser vivido nas casas, nas nossas reuniões de célula. Por isso, hoje nós vamos falar sobre a importância das células para a nossa caminhada cristã. E lembrando um pouco a semana passada, lembrando o nosso último vídeo, a gente explicou o que é uma célula, que a célula é um pequeno grupo que vai de 3 a 15 pessoas, mais ou menos, e esse grupo se reúne semanalmente fora do templo para evangelizar, crescer espiritualmente e viver em comunhão. Nós falamos que a igreja precisa de duas asas para voar. Uma é o culto no templo, a reunião coletiva, e a outra são as nossas células nos lares. E hoje vamos aprofundar um pouco mais sobre as células. Primeiro, eu quero falar a respeito da fundamentação bíblica do ministério de células. A base não é uma estratégia humana, e sim um plano divino. Jesus se reunia em casas, ele ensinava de forma próxima, ele fazia o seu discipulado com os seus seguidores de uma maneira relacional. Em Atos 2,46 está escrito: todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração. Isso mostra claramente que a vida cristã sempre teve esses dois movimentos: grandes celebrações públicas e encontros íntimos nas casas. Uma asa não substitui a outra, elas se complementam para que a igreja ela possa fazer voos altos. Ao mesmo tempo, eu quero trazer a sua reflexão a respeito do porquê a célula é tão importante para cada um de nós. Primeiro, eu quero dizer que a célula é importante porque é o lugar onde você é cuidado, onde você é discipulado, onde as pessoas elas podem te notar de uma maneira ainda mais próxima. O culto no templo, ele nos inspira, ele nos edifica em Jesus Cristo, mas é na célula que nós podemos abrir o coração, compartilhar lutas, receber oração e aconselhamento. A célula também é um ambiente de crescimento espiritual. O estudo bíblico da célula ele não é uma palestra individual. Na verdade, ele é um diálogo. Você pode fazer perguntas, pode ouvir diferentes perspectivas e pode aplicar a palavra de Deus à sua vida prática. Como diz Provérbios 27:17, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Portanto, na célula nós somos afiados uns pelos outros. Somos desafiados a crescer. Nós somos esticados e descobrimos os dons espirituais que Deus colocou em cada um de nós. Portanto, agora, olhando como igreja, a gente entende que a célula é o coração da nossa comunidade. Elas fortalecem o nosso sentimento de família da fé. Elas geram intimidade. Elas cumprem os mandamentos de uns aos outros. Como assim uns aos outros? Amar uns aos outros, orar uns pelos outros, carregar as cargas e os fardos uns dos outros. Além disso, elas são uma ferramenta poderosa de evangelismo. É muito mais fácil convidar um vizinho para a sua casa, para a sua célula, do que para um templo, logo na primeira vez. Na célula, a fé se torna próxima, acessível e relacional, conforme Jesus disse lá em Mateus 28:19-20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei com vocês sempre, até o fim dos tempos. A célula é um ambiente perfeito para obedecer a esse mandamento, a essa grande comissão, a esse ide
e formar discípulos que fazem novos discípulos de Jesus. E aqui nós podemos até estar diante de alguns desafios, porque talvez você pense, mas será que eu fui chamado para estar em célula? Será que eu tenho capacidade de participar ou liderar uma célula? E a resposta é sim. Sim, a resposta é sim. Porque não é sobre a nossa força, e sim sobre o agir de Deus, o agir de Jesus Cristo em nós e através de nós. A história da igreja mostra que pessoas comuns, homens e mulheres simples, foram usados por Deus para liderar grupos, transformar vidas e até mesmo mudar nações. Não importa a sua personalidade, não importa a sua profissão, não importa o seu nível de formação. Importa sim que você se disponha diante de Deus, que você coloque os seus talentos aos pés do Senhor, nas mãos do Senhor, aos pés da cruz, para que Ele possa te usar também de uma maneira poderosa. Aqui a gente entende que a célula é vital para a nossa caminhada cristã, porque ela nos dá raízes, ela fortalece a nossa fé, ela nos conecta uns aos outros e nos impulsiona a cumprir a missão de Jesus. Se você, por acaso, ainda não participa de uma célula, eu quero te encorajar. Eu quero fazer com que você seja um membro efetivo da sua célula, que você possa desenvolver a sua liderança, que você possa se envolver e até mesmo em algum momento abrir a sua casa e abrir principalmente o seu coração, porque é nas casas, na intimidade, que o reino de Deus cresce de uma maneira poderosa. Juntos, nas células e nos cultos, nós somos uma igreja viva, saudável e em movimento para a glória de Deus. Nós somos a sal e luz, Santa Rita. Portanto, que o Senhor te abençoe e que você experimente a alegria e a transformação de caminhar em comunhão uns com os outros e em comunhão com Jesus Cristo. Tenham todas uma excelente célula. Tenho certeza de que sairemos mais e mais edificados no Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço aqui do seu pastor Danilo, e é isso. Boa noite, estejam com Deus.